O presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, se desculpou pelo banco ter divulgado informação incorreta de que tinha liberado o pagamento a beneficiários do Bolsa Família só depois dos boatos sobre o fim do programa. Há 10 dias, os rumores provocaram tumulto em agências bancárias de pelo menos 12 estados. Vamos a São Paulo falar com a nossa editora de política, Renata Lopretti. Bom, então, depois de idas e vindas na versão oficial, Renata, a Caixa, então, confirmou que os pagamentos começaram a ser feitos antes mesmo do início dos boatos. Mariana, Hereda disse que os pagamentos de maio não foram feitos de maneira escalonada, como é praxe, mas de uma só vez para todos os beneficiários devido a uma atualização de cadastro. Essa atualização precisou ser feita porque o banco detectou quase 700 mil beneficiários do Bolsa Família com 2 números de identificação diferentes no cadastro. Diante do contraste entre o que a Caixa disse hoje e o que ela informou há uma semana, a oposição entrou com um pedido no Ministério Público para investigar o episódio. É o que a gente vê agora na reportagem de Gerson Camarote. O presidente da Caixa, Jorge Hereda, pediu desculpas ao tentar explicar o erro de datas. Só no sábado, o banco admitiu que liberou o pagamento do Bolsa Família na véspera dos boatos que motivaram milhares de saques dos benefícios. Nós tivemos uma informação equivocada com relação à data com que se abriu o sistema e isso gerou uma informação que a Caixa imprecisa da Caixa. Essa imprecisão, ela só se justifica pelo momento que a gente estava vivendo. E eu peço desculpa a todos pelo engano nessa manifestação da gente. Há 10 dias, 900 mil pessoas correram aos caixas eletrônicos e sacaram 152 milhões de reais, movidas pelo boato que o Bolsa Família iria acabar. O vice-presidente de Governo e Habitação da Caixa disse em entrevista ao Bom Dia Brasil que a decisão de antecipar o pagamento foi tomada depois da confusão para conter o tumulto. Em função do boato, o que nós fizemos no final de semana foi criar uma alternativa para que todo mundo que estivesse nas agências pudesse receber, independente do calendário, mas isso foi válido apenas para o final de semana em função daquele boato. Hoje, Urbano disse que não sabia da alteração do calendário de pagamento quando deu a entrevista. Eu não tinha essa informação, ela era imprecisa. Nesta segunda-feira, a oposição do governo no Congresso pediu ao Ministério Público que investigue a mudança na liberação de recursos do programa e quer que o presidente da Caixa vá ao Senado dar explicações. Eu queria saber se essa versão da Caixa, que é a terceira, é a última versão. Toda essa história, no meu entender, está muito mal contada. À noite, o ministro da Justiça disse que acha difícil que o pagamento antecipado feito pela Caixa tenha gerado boato. Você tem a divulgação do boato em âmbito de certos estados, de certas regiões, numa velocidade impressionante. Você tem uma série de indicadores que realmente parecem demonstrar não haver uma relação de causa e efeito. Além da entrevista de Jorge Hereda, a Caixa divulgou uma nota na qual afirma que tem total interesse na apuração dos fatos e que aguarda as investigações da Polícia Federal sobre a origem dos rumores. Agora eu converso com Gerson Camarote. Camarote, como é que o Palácio do Planalto está avaliando e se preparando para reagir a tudo isso? Olha, Renata, no Palácio Planalto a palavra de ordem é cautela. Primeiro, a avaliação é que foi muito ruim essa entrevista do presidente da Caixa. A avaliação que se fez depois da entrevista foi uma entrevista confusa, que não ficou bem para a Caixa Econômica Federal. Enfim, agora o que o governo tenta é separar as duas coisas. Esse episódio da Caixa, que distribuiu recursos do Bolsa Família antes da boataria toda, com a apuração da própria boataria. Foi isso que tentou fazer depois, já à noite, também por determinação da presidente Dilma Rousseff, o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso. A entrevista do Jorge Hereda também tinha sido determinada pela presidente Dilma Rousseff, nessa expectativa de tentar esclarecer um pouco mais o episódio, mas a avaliação é que deixou ainda mais confusa e deixou ainda mais dúvidas em relação a esse episódio da boataria sobre o fim do Bolsa Família. Uma coisa é certa, a presidente Dilma Rousseff já determinou, inclusive durante a viagem, ela deixou muito clara, a viagem à Etiópia, Renata,
que não era para ninguém do governo especular e nem falar sobre o assunto. Isso porque a primeira versão, inclusive, da ministra Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, era de que isso teria partido da oposição. A partir de agora, a ordem é cautela, esperar o final de toda essa investigação da Polícia Federal para só depois o governo se pronunciar de forma definitiva. Camarote, obrigada. Essa altura está claro de que foi leviano da parte de representantes do governo e dos aliados apontar o dedo para a oposição no primeiro momento. A ministra Maria do Rosário ficou mais exposta, mas ela não foi a única. O presidente do PT, Rui Falcão, por exemplo, falou em terrorismo eleitoral, foi a expressão que ele usou. Do mesmo modo, seria leviano a gente afirmar agora que tudo o que aconteceu foi resultado da alteração no cronograma de pagamentos promovida e omitida, isso é importante, pela Caixa Econômica Federal. Só a investigação da PF vai poder dizer se também houve, como o governo suspeita, uma orquestração para difundir o boato de que o Bolsa Família iria terminar. Agora, até o momento, o saldo não é bom para o governo nesse episódio. Jorge Hereda, na coletiva de hoje, muito confusa da parte dele, não chegou nem perto de dar uma explicação plausível para o fato de que a cúpula da Caixa já sabia que a alteração no cronograma de pagamentos aconteceu antes da corrida aos bancos e que, portanto, pode ter contribuído para precipitar essa corrida. Já sabendo disso, o banco e a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, vieram a público informar o contrário. E nada indica que eles teriam se corrigido se o jornal Folha de São Paulo não tivesse revelado no sábado que a alteração no cronograma, sem nenhum aviso ao público, precedeu toda essa confusão.